A última promessa de Dona Lourdes. Capítulo 1. Esquecida pela família. Dona Lourdes segurava com força a alça da pequena mala azul, como se aquele gesto pudesse impedi-la de se perder de si mesma. O motorista do táxi abriu a porta traseira, enquanto ela relanceava o olhar pelo portão alto do asilo. O letreiro pintado à mão dizia Lar Novo Horizonte, mas, para ela, aquele lugar parecia mais o fim de todas as estradas que havia percorrido. Pronto, dona. Chegamos, disse o motorista, sem sequer sair do banco. O sol da tarde castigava o asfalto e fazia tudo parecer ainda mais seco e opaco. Ela desceu devagar, sentindo o peso dos 78 anos sobre os joelhos e nas costas arqueadas. A cada passo, escutava a voz do filho, Marco Aurélio, ecoando na memória como um disco arranhado. Mãe, a senhora vai ficar bem aqui. É só por um tempo. Por um tempo? Quantos tempos ela já tinha esperado que passassem? Esperado que o marido voltasse das viagens longas, que os filhos crescessem e percebessem o quanto ela se sacrificará. Esperado que a solidão não fosse tão afiada. Esperado que a vida recomeçasse, mesmo depois de tanto cansaço. O portão de ferro rangeu quando uma funcionária apareceu. Usava uniforme lilás e um sorriso treinado que não alcançava os olhos. Boa tarde, senhora Lourdes. A senhora é a nova hóspede, certo? Perguntou com voz suave, mas tão fria quanto o piso de cerâmica. Dona Lourdes assentiu. Pode me chamar só de Lourdes, minha filha. Eu não sou dona de mais nada. Disse num fio de voz, enquanto tentava sustentar o pouco de dignidade que restava. Foi acompanhada até a recepção. O corredor cheirava a desinfetante e café requentado. Na parede, fotos de aniversários passados mostravam velhinhos com chapéus coloridos e sorrisos tortos, segurando bolos decorados. Um aviso em letras garrafais dizia: por favor, não deixem objetos de valor com os residentes. Lourdes se perguntou se aquilo incluía também as lembranças. Porque lembrança, ali, era tudo que ela tinha. A funcionária, Marta, como se apresentou, pediu alguns documentos e indicou uma poltrona. Enquanto Marta digitava seus dados no computador antigo, Lourdes apoiou a mala ao lado e fechou os olhos. Respirou fundo, tentando não deixar que a mágoa escorresse pelos cantos dos olhos. Mãe, é só até a gente resolver umas coisas. Marco não ousou encará-la quando disse isso. Ficou olhando para a tela do celular, enquanto Patrícia, a esposa dele, fazia questão de parecer constrangida. Mas Lourdes sabia que aquele constrangimento era apenas o verniz. No fundo, eles estavam aliviados. Aliviados por não terem mais que dividir a casa com uma velha que precisava de ajuda para subir escadas e que esquecia onde deixava os óculos. Lembrava de cada detalhe daquela manhã, o silêncio no carro, o beijo apressado na testa, o te ligo depois. Era assim que tudo terminava? Uma vida inteira dedicada à família, à casa, ao bem-estar de todos, e agora, tudo cabia numa mala azul desbotada. Quando abriram a porta do quarto número 7, Lourdes precisou conter o soluço. Havia uma cama simples, uma comoda de madeira lascada, uma cadeira, e um crucifixo pendurado na parede. Sobre a cama, uma colcha de retalhos que alguém costurara com boa vontade. Tudo limpo, mas impessoal. Como se dissesse, aqui você é só mais uma. Quer ajuda para guardar suas coisas? Perguntou Marta, já ansiosa para voltar ao balcão. Não, minha filha, obrigada. Eu mesma arrumo. Disse Lourdes. A porta se fechou devagar, mas, para ela, soou como um estampido. Ficou ali parada, olhando em volta, até que as pernas cederam. Sentou-se na beira da cama e chorou. Chorou como não chorava desde que perderá o marido, Joaquim, há 20 anos. No jantar daquela noite, Lourdes conheceu algumas das outras moradoras. Dona Zuleika, de 83 anos, que só falava do passado. Seu Onofre, que quase não enxergava, mas fazia questão de perguntar o nome de todo mundo. E Marina, uma mulher miúda que parecia ter medo das próprias palavras. A comida era simples, sopa de legumes, pão francês e uma sobremesa de gelatina cor-de-rosa. Enquanto mexia a colher na sopa sem apetite, Lourdes olhava as cadeiras vazias, imaginando quantos outros também tinham sido esquecidos ali. Depois do jantar, recolheu-se ao quarto. Abriu a mala e começou a tirar suas coisas devagar. Um vestido florido que usará no batizado do neto. O álbum de fotografias. Uma caixinha de madeira onde guardava as alianças. E, no fundo, um maço de cartas amareladas pelo tempo. Ali, naquela pilha de envelopes,
estavam os últimos vestígios de uma vida que ninguém parecia se importar em lembrar. Ela pegou a primeira carta. Era de Joaquim, escrita quando ele trabalhava embarcado no navio mercante. Minha Lourdes, a saudade aperta, mas sei que logo estaremos juntos. Cuide das crianças e de você. Tudo que faço é por vocês. Ela passou os dedos sobre a caligrafia firme. Sentiu como se Joaquim ainda estivesse perto, dizendo que ia ficar tudo bem. Mas, pela primeira vez, ela não tinha certeza de que ficaria. Naquela noite, demorou a pegar no sono. Cada rangido do prédio parecia sussurrar: "Você está sozinha." Mas, antes de adormecer, prometeu a si mesma que não deixaria que aquele lugar engolisse tudo que ela era. Mesmo que ninguém mais se importasse, ela se lembraria de quem tinha sido. Os dias foram se arrastando. Pela manhã, havia atividades de fisioterapia e artesanato. À tarde, roda de leitura. À noite, televisão até as luzes se apagarem. Marta e os outros cuidadores eram cordiais, mas distantes. Era evidente que não havia tempo, nem paciência, para histórias antigas. Cada um ali era apenas um nome no prontuário, um corpo a ser alimentado, medicado, higienizado. De vez em quando, chegavam visitantes. Filhos, netos, noras. Alguns vinham com flores. Outros com culpa nos olhos. Mas quase todos iam embora rápido, como quem cumpre um ritual incômodo. Para Lourdes, não havia visitas. Marco prometera que viriam na semana seguinte. Mas semanas se tornaram meses. Os telefonemas também cessaram. O único contato era uma transferência bancária mensal, dinheiro suficiente para pagar a estadia e pouco mais. O pior não era a solidão. Era perceber que se tornará invisível. Naquela rotina cinzenta, só havia um momento que aquecia o coração de Lourdes: a hora de reler as cartas. Ela tinha o hábito de escolher uma carta diferente a cada noite. Era como conversar com Joaquim outra vez. E, num desses envelopes, encontrou algo que mudaria tudo. Era uma carta que ela nunca se lembrava de ter lido. O papel estava dobrado em 4, escondido entre outras lembranças. A letra era de Joaquim, mas o tom era diferente. Se um dia você se sentir sozinha, lembre-se: deixei algo guardado para garantir que nunca faltasse dignidade para você. Confie em mim. O coração dela disparou. O que aquilo queria dizer? Naquela noite, ela dormiu abraçada à carta, sem saber que aquele pedaço de papel era a chave para a maior virada da sua vida. Capítulo 2 – As cartas do passado. A carta estava ali, tremendo entre os dedos frágeis de Dona Lourdes como se fosse feita de um tecido sagrado. Ela a leu 1, 2, 3 vezes, procurando entre as linhas um significado mais claro. As palavras de Joaquim ecoavam em sua mente. Se um dia você se sentir sozinha, lembre-se: deixei algo guardado para garantir que nunca faltasse dignidade para você. Confie em mim. Dignidade. Essa palavra pesava mais que as outras. Em um lugar onde ela era tratada como uma obrigação alheia, a ideia de que alguém havia pensado em garantir sua dignidade era como um sopro de luz em uma caverna escura. E esse alguém era Joaquim. O único homem que a amara com profundidade, mesmo com todas as dificuldades que enfrentaram. Na manhã seguinte, antes mesmo da roda de fisioterapia, Lourdes pediu à coordenadora do asilo, Dona Cidália, que lhe permitisse usar o telefone para fazer uma ligação importante. Recebeu um olhar desconfiado. Para quem seria, Dona Lourdes? Para o Dr. Humberto, antigo advogado da minha família. Dona Cidália soltou um suspiro cético e levou a idosa até a sala administrativa, onde havia um telefone antigo. O número estava anotado em um papel envelhecido dentro da caixa de cartas, junto com outros documentos antigos. Ela discou com mãos trêmulas, e a ligação demorou alguns segundos eternos para atender. Escritório Humberto e Vasques, boa tarde. Disse uma voz jovem, feminina, do outro lado da linha. Eu gostaria de falar com o Dr. Humberto. É sobre uma carta que meu marido, Joaquim Bezerra, deixou. Houve um silêncio breve. O Dr. Humberto está aposentado, senhora. Mas posso passar seu contato para ele, se for urgente. Por favor, diga que é Lourdes Bezerra. Diga que é sobre o que Joaquim deixou para mim. 2 dias depois, o impossível aconteceu. Dona Lourdes estava sentada no jardim interno do asilo, observando as borboletas pousarem nas flores, quando uma figura de cabelos brancos e terno bege entrou pelo portão. Caminhava com uma bengala de madeira polida e um sorriso gentil. Lourdes Bezerra, você não envelheceu nada, minha cara. Disse o homem, abrindo os braços. Ela o reconheceu de imediato. Humberto?
É você mesmo? Em carne, osso e artrose, respondeu ele, rindo. Eles se sentaram sob uma árvore. A brisa da tarde embalava a conversa. Lourdes tirou a carta do envelope e entregou a ele, que a leu com atenção. Depois, ficou em silêncio por longos segundos. Então é verdade, ele não te contou? Contar o quê? Humberto guardou os óculos no bolso do paletó e falou baixo, como se a verdade fosse algo frágil. Joaquim era um homem muito discreto, mas tinha visão. Ele investiu boa parte do que ganhou nos últimos anos em terras e ações. E, há mais de 20 anos, me procurou com um pedido muito claro: criar um fundo sigiloso em seu nome, com uma cláusula testamentária. Uma cláusula? Sim. A herança só poderia ser liberada para você, pessoalmente, quando você estivesse realmente sozinha, sem o apoio de filhos ou familiares, explicou Humberto. Ele dizia: minha Lourdes precisa estar amparada quando o mundo virar as costas para ela. Ela nunca vai pedir ajuda, então deixo a ajuda preparada. Lourdes levou a mão à boca. As lágrimas caíram sem que ela percebesse. Ele sabia, ele previu tudo. Joaquim sempre soube que você era o pilar de tudo. Ele dizia que, se algum dia o mundo te deixasse de lado, ele ainda estaria ali, mesmo que em espírito. E agora chegou a hora. Mas, o que exatamente ele deixou? Humberto sorriu com doçura. Lourdes, você é uma mulher rica. Muito rica. As terras que ele comprou na região litorânea foram vendidas recentemente por um valor milionário. O fundo acumulou rendimentos por mais de 2 décadas. Estamos falando de algo em torno de 8 milhões de reais. Ela arregalou os olhos, sem saber como reagir. 8 milhões? Sim. Mas antes de pensarmos no que fazer com isso, você precisa sair daqui. Isso não é mais lugar para você. Lourdes olhou em volta. Viu os corredores frios, as portas fechadas, os rostos tristes que se arrastavam entre cadeiras de rodas e bengalas. Sentiu uma mistura de culpa e esperança. Humberto, posso tirar outras pessoas daqui também? Como assim? Tem gente aqui que não está doente, só está esquecida. Eu não quero só sair. Eu quero levar a dignidade para quem ainda pode sonhar. No dia seguinte, Dona Lourdes pediu a Dona Cidália que a liberasse para uma consulta médica fora da casa. Mentiu. Disse que precisava renovar exames. Mas ao sair, foi direto ao cartório com Humberto e começou o processo para reaver seu nome como titular da fortuna de Joaquim. Com a ajuda do advogado, alugou discretamente um apartamento em uma vila tranquila, com 2 quartos, jardim e varanda. Comprou roupas novas, móveis modestos e telefonou para uma amiga de décadas, Dona Elza, que morava no interior. Elza, ainda lembra de mim? Lourdes? É você, criatura de Deus? Sim, e preciso da sua ajuda. Preciso começar de novo. Diga o dia. Eu levo café, bolo, e o que mais for preciso. Naquela mesma semana, Lourdes deixou o lar Novo Horizonte. Não fez alarde. Apenas abraçou cada companheiro de jornada com carinho, olhou nos olhos de cada cuidador e disse: obrigada por cuidarem de mim, mas eu vou cuidar de outros agora. A notícia de sua saída se espalhou lentamente. Os vizinhos da vila estranharam a senhora elegante que chegará de mala na mão, mas logo se encantaram com sua gentileza. Em pouco tempo, Lourdes contratou um fisioterapeuta particular, uma cuidadora de confiança, e discretamente, montou uma pequena ONG, Novo Recomeço. A ONG oferecia apoio emocional, assistência jurídica e moradia temporária para idosos em situação de abandono. Com parte do dinheiro, Lourdes comprou uma antiga chácara e a reformou, criando um espaço com jardins, quartos arejados, biblioteca e área de lazer. Lá, todos eram tratados como família. O lema pintado no portão dizia: aqui, ninguém é esquecido. Mas nem tudo eram flores. 3 meses após a saída de Lourdes do asilo, ela recebeu uma visita inesperada. Marco Aurélio apareceu na casa nova, com Patrícia e os 2 filhos adolescentes. Trazia um sorriso constrangido e um buquê de flores nas mãos. Mãe, quanto tempo, viemos te ver. Ela os recebeu com calma. Ofereceu café, bolo de fubá, e ouviu as desculpas ensaiadas com serenidade. Mãe, a gente estava tão enrolado, tanta coisa acontecendo. Eu entendo, Marco. A vida às vezes nos engole. Mas sabe o que me doeu? Foi perceber que vocês não me procuraram nem quando o Natal chegou. Que o último abraço sincero que recebi foi do porteiro do asilo. Silêncio. Patrícia fitava o chão. Mãe, se a senhora precisar de alguma coisa, começou Marco. Já precisei, meu filho. Hoje, eu ajudo quem precisa.
Não carrego rancor, mas também não volto para aquele lugar na vida de vocês. Estou bem onde estou. E espero que um dia vocês encontrem o que eu encontrei, um propósito. Eles se foram pouco depois, sem saber como reagir. E Lourdes, firme, voltou para sua varanda, onde a luz da tarde a banhava com suavidade. Tinha muito ainda por fazer. Muitos abraços para dar. Muitas vidas para alcançar. E tudo isso começou com uma carta. Capítulo 3, O Testamento Secreto, Parte 1. A manhã estava especialmente clara naquele sábado. O jardim da nova casa de Dona Lourdes florescia com cores vibrantes. Os girassóis acompanhavam o sol que subia, enquanto ela, sentada em sua cadeira de balanço, folheava calmamente um caderno de anotações. Mais do que nunca, sua rotina tinha propósito. Desde a criação do projeto Novo Recomeço, ela sentia que havia renascido. Não só porque agora tinha conforto, liberdade e dignidade, mas porque havia recuperado algo que julgava perdido, o valor de sua existência. Foi nesse cenário de paz que recebeu uma nova visita de Humberto, seu advogado e velho amigo, agora mais animado que nunca. Lourdes, preciso te mostrar uma coisa, disse ele, erguendo uma pasta de couro marrom com um brilho nos olhos. Ela o convidou a sentar-se ao seu lado, oferecendo uma fatia de bolo de milho e uma xícara de chá de camomila. O que é, Humberto? Ele abriu a pasta, tirando de lá um envelope lacrado com um selo antigo. Isso aqui é o verdadeiro testamento do Joaquim. O documento que ele me entregou antes de falecer, junto com as instruções sobre o fundo. Eu guardei por todos esses anos, esperando que o momento certo chegasse. Lourdes arregalou os olhos. Sentia como se estivesse prestes a conversar com Joaquim mais uma vez, depois de tanto tempo. Posso ler? Humberto assentiu. Ela quebrou o lacre devagar, como quem desenterra uma lembrança sagrada. A caligrafia era firme, como sempre. Cada palavra escrita com esmero. Querida Lourdes, se você estiver lendo isso, é porque minha partida já aconteceu e, como previ, você deve estar em um momento difícil. Antes de tudo, quero que saiba, tudo que construí foi com você no pensamento. Cada centavo, cada decisão, cada passo. Sempre soube que você era forte, mas o mundo, às vezes, não sabe reconhecer a grandeza das mulheres discretas. Por isso, preparei não só o fundo financeiro para garantir seu conforto, como também algo mais valioso, a oportunidade de você ser a mudança na vida de outros. Quero que a herança seja usada como você desejar, mas peço, e sei que você saberá o que fazer, que uma parte dela seja destinada à esperança. Aquele mesmo tipo de esperança que você sempre trouxe para nossa casa, mesmo nos dias mais escuros. Você tem, Lourdes, a missão de ser ponte. De onde você está, para onde outros podem chegar. Com amor eterno. Joaquim Bezerra. As mãos de Lourdes tremiam ao final da leitura. Lágrimas escorreram sem pressa, molhando o papel que parecia tão vivo quanto o sentimento em seu peito. Joaquim ainda a conhecia, mesmo depois de tantos anos ausente. Ele sabia quem ela era, e quem ela ainda podia ser. Humberto, disse ela, com voz embargada, eu achava que tinha encerrado meu papel nesse mundo. Mas agora, sinto que meu tempo está só começando. E o que vai fazer? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para os girassóis. Quero expandir. Comprar um espaço maior. Transformar essa ONG em algo que possa acolher centenas. Trazer profissionais de verdade, psicólogos, cuidadores, terapeutas. Quero resgatar o brilho nos olhos de quem já foi descartado. Tem certeza, Lourdes? Isso é um passo enorme. Ela assentiu, com mais firmeza do que nunca. Se a vida me deu uma nova chance, eu quero ser a nova chance de alguém. O Testamento Secreto, parte final. Nos meses seguintes, Dona Lourdes se entregou completamente ao projeto. Com o apoio de Humberto, ela comprou uma antiga escola desativada e deu início à maior empreitada de sua vida. A construção do Centro de Acolhimento e Recomeço Joaquim Bezerra, em homenagem ao marido que nunca deixou de acreditar nela. A escola foi transformada em um espaço multifuncional. Salas adaptadas viraram quartos com camas confortáveis. O antigo refeitório virou um restaurante interno onde todos comiam juntos. Os pátios viraram hortas e jardins terapêuticos. Uma biblioteca foi construída no local da velha quadra. Ela contratou profissionais com paixão e experiência. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, cuidadores, médicos voluntários. Gente que acreditava em algo maior que um simples emprego. Idosos começaram a chegar de todos os cantos, muitos vindos de asilos sem estrutura,
outros de famílias que finalmente reconheceram sua incapacidade de oferecer o mínimo. Alguns chegavam em silêncio, com os olhos vazios. Mas ao longo das semanas, esses mesmos olhos ganhavam cor, os passos ganhavam ritmo, e os abraços voltavam a ser sinceros. Lourdes fazia questão de conhecer cada um pelo nome. Seu Otacílio. Como está hoje o senhor e sua sanfona? Dona Margarida, trouxe mais lã para a senhora tricotar. Ela caminhava pelos corredores como quem caminha em casa. Porque aquele era o lar que ela construiu, com lágrimas, lembranças e, acima de tudo, esperança. Certa tarde, durante uma roda de histórias, um dos residentes, um senhor magro e calado chamado Samuel, se levantou e disse: Dona Lourdes, posso falar uma coisa? Claro, meu querido. Aqui, todo mundo pode falar. Antes de vir para cá, eu só queria morrer. Todo dia eu pedia para não acordar. Mas agora eu acordo querendo viver mais um pouco. Silêncio. Algumas lágrimas discretas. Outros sorriram. Lourdes apenas caminhou até ele e o abraçou. Como faria com qualquer filho. Como nunca deixaria de fazer com nenhum ser humano que carregasse a dor do abandono. A reinauguração oficial do centro aconteceu 6 meses depois. Jornalistas locais foram convidados. Autoridades da cidade compareceram. E, ironicamente, até Marco Aurélio, seu filho, apareceu novamente. Desta vez, com olhos marejados e sem as flores da primeira visita. Ele ficou de longe, observando a mãe no palco improvisado, falando ao microfone com uma firmeza que ele nunca vira antes. Eu fui esquecida. Mas aprendi que ninguém é esquecido quando acredita em si. Hoje, eu retribuo o que a vida me devolveu, dignidade. E, acima de tudo, amor. A plateia aplaudiu de pé. Lourdes enxergou o filho no fundo e assentiu com um pequeno gesto. Não havia raiva. Apenas paz. Uma paz que só vem para quem sabe o seu valor. Naquela noite, ela escreveu a última página de seu caderno de anotações. Hoje, finalmente entendi que não fui deixada para trás. Fui colocada no lugar certo para começar tudo de novo. E se Deus quiser, quando eu for, quero ir com a certeza de que renasci muitas vezes. E ajudei outros a renascerem comigo. Ela fechou o caderno, acendeu a luz do corredor, como fazia todos os dias, foi dar boa noite a cada um dos seus novos filhos. A mulher que fora deixada em um asilo. Agora era símbolo de acolhimento, dignidade e renascimento.